Agora que você já aprendeu a mover as peças, fazer capturas, dar cheque, checkmate e fazer as jogadas especiais, como roque e en passant, é hora de você sentir como é um jogo de verdade, onde você deve decidir sozinho, sem a ajuda de ninguém, qual o lance correto, qual peça deve ser mexida ou qual captura deve ser feita. É nesse momento que o pensamento crítico no jogo de xadrez entra, e você deve utilizá-lo para pensar qual a sua melhor jogada. Para fazer isso, você deve considerar primeiro as suas opções e os planos do seu adversário, e a partir daí pensar qual jogada melhora mais a sua posição. Às vezes, uma jogada irá te chamar a atenção logo de cara. Vejamos o próximo exemplo. Nesse caso, as brancas podem fazer o checkmate em uma jogada, com torre H8. Em outras posições, você não terá ideia de qual é a melhor jogada, como nesse caso. Vejamos agora se você consegue encontrar a jogada certa nas seguintes posições. As pretas possuem 3 peões a mais, então elas querem trocar as damas, pois é mais fácil ganhar o jogo em um final mais simples, com menos peças. Mas ao jogar dama D4, as pretas abandonam a defesa da oitava fileira. Você consegue encontrar a jogada certa das brancas? Repare, as pretas não consideraram quais cheques as brancas podem fazer. As brancas têm apenas um cheque, mas é checkmate. Se você encontrou dama E8, excelente. Esse mate é conhecido como mate do corredor. Nessa posição, depois de torre A1 cheque, parece que as pretas irão realizar o checkmate, pois a única cobertura possível não resolve. Torre E1, torre captura E1, checkmate. Vamos olhar de novo. Será que as brancas podem cuidar desse cheque de alguma outra maneira? Se você encontrou o bispo captura A1, muito bem. Lembre-se, capturar a peça que está dando cheque quase sempre é a melhor resposta. Vejamos agora a próxima posição. Qual jogada você faria de brancas nesse caso? Se você pensou em torre A8 checkmate, lembre-se, você também deve se preocupar com os ataques que o seu adversário cria, e não apenas com os seus. As brancas estão em xeque nesse momento, por causa da dama das pretas em B6, e devem mexer o seu rei. Após rei H1, única jogada das brancas, as pretas agora sim devem se preocupar com a ameaça das brancas de checkmate. Nessa posição, você sabe dizer qual a melhor jogada das brancas? Podemos capturar o peão de E4. Mas as pretas nesse caso podem fazer o mesmo com o perigoso peão de A7. Lembre-se, quando você encontrar uma jogada boa, procure uma melhor. O peão branco está muito próximo da oitava fileira. Você lembra o que acontece quando o peão chega na última fileira do tabuleiro? Isso mesmo, ele recebe uma promoção. Repare, a dama coloca as pretas em xeque e ataca o cavalo ao mesmo tempo. Depois que o rei mexe, o cavalo pode ser capturado com a dama. Você já sabe todas as regras de como jogar xadrez, mas é hora de observar as ideias que vimos até agora sendo aplicadas em uma partida real. Nesse jogo, veremos como duas peças trabalhando juntas podem ser uma força perigosa, e que o rei, com muitas peças ao redor, nem sempre está bem defendido. Então vamos lá. As brancas jogam E4, controlando o centro, abrindo linhas para a dama e o bispo de casas brancas. As pretas fazem um lance um pouco diferente. C6. Preparando a jogada D5, que ajuda a controlar o centro e ataca o forte peão de E4 das brancas. As brancas então seguem com D4, ganhando mais espaço no centro e abrindo o bispo de casas pretas, e as pretas respondem com D5, lutando pelo centro e atacando o peão de E4. Quando nosso adversário ameaça uma de nossas peças, devemos tomar cuidado. É normal fazer trocas com peças de igual valor, como peão por peão. O que não devemos é entregar nossas peças por nada em troca. As brancas agora têm várias opções interessantes. Avançar o peão para E5, por exemplo, capturar o peão em D5, ou, como na partida, desenvolver o cavalo até C3 e defender o peão ao mesmo tempo. Após D por E4, as brancas jogam cavalo por E4,
colocando o cavalo em uma casa centralizada. As pretas agora jogam cavalo D7, desenvolvendo o cavalo e preparando a jogada cavalo de G F6. E caso as brancas capturem o cavalinho F6 na próxima jogada, as pretas então estariam prontas para recapturar com o cavalo de D7. O lado negativo é que o bispo de C8 fica preso por enquanto e o rei preto fica sem jogadas. Veremos se isso será um problema mais adiante. As brancas agora seguem com o bispo C4, desenvolvendo o bispo de casas brancas para uma casa bem ativa, e já começam a ficar de olho no ponto frágil de F7, próximo ao rei preto. As pretas jogam cavalo de G F6, atacando o cavalo de E4. E as brancas respondem com o cavalo G5, ameaçando pela segunda vez o ponto de F7, com o cavalo e com o bispo. As pretas agora deveriam fazer a jogada E6, bloqueando a diagonal do bispo para evitar essa captura. Mas as pretas não prestam atenção nessa ameaça, e fazem um erro decisivo com H6, acreditando que o cavalo das brancas irá recuar. Você consegue ver a jogada certa das brancas? Isso mesmo, bispo captura F7 e checkmate. As brancas conseguem o checkmate, pois o rei preto está ameaçado e preso junto às próprias peças. Ele não tem para onde fugir. Parabéns, você aprendeu muita coisa no primeiro módulo de lições. É hora de revisar o que foi aprendido até agora